Ó, qual é a próxima variação do θ, hein? Θ variando de quê? Θ variando de quê? 3π sobre 4 até π. O que acontece com 2θ? Vai de 3π sobre 2 a quanto? A 2π. O que acontece com A cosseno de 2θ? De 0 até A. Vocês estão entendendo aqui? Então, quando o θ varia nessa faixa, o que acontece com o raio? Sai daqui e vai até A. Então, a curva faz isso. Qual é a próxima variação do θ? Vamos lá. De π a... Qual é esse ângulo aqui? 5π sobre... Sobre quanto? Não. 4. 5π sobre 4. Então, quando o θ vai de quê? De π, tá? Até 5π sobre 4. O que acontece com 2θ? Vai de quê? De 2π até quanto? Até 5π sobre 2. O θ vai de 2π a 5π sobre 2. O que acontece com A cosseno de 2θ? Vai de quanto? Vai de A até quanto? Até 0. 5π sobre 2, o cosseno é 0. 5 sobre 2, o cosseno é 0. No 2π, o cosseno é A. Então, quando o ângulo varia nessa faixa, o que acontece com o raio? O raio vai de A a 0. Então, ó. Qual é a próxima variação? Qual é do θ? De 5π sobre 4 até quanto? 3π sobre 2. Então, quando o θ varia de quanto, hein? Θ vai de 5π sobre 4. O θ vai de quê? 5π sobre 4. Até quanto? Até 3π sobre 2. O que acontece com 2θ? Vai até 3π, partindo de quanto? De 5π sobre 2. Então, o que acontece com A cosseno de 2θ, que é o raio? Vai de 0 até quanto? Menos A. Então, nessa faixa aqui, qual é a faixa que eu estou, hein? De 5π sobre 4 a 3π sobre 2, o raio vai de quanto? De 0 a menos A. É medida do outro lado, então a curva faz isso. Qual é a próxima variação do θ? Qual é? Penúltima. De 3π sobre 2 até quanto? 7π sobre 4. De 3π sobre 2 a 7π sobre 4. Porque 8π sobre 4 é o 2π. Então, colocando aqui, quando o θ varia de quê? De quanto, hein? De 3π sobre 2 até quanto? Até 7π sobre 4. O que acontece com 2θ? Vai até 7π sobre 2, partindo de quanto? De 3π. Tá certo? Aí o que acontece com o raio? O raio vai de quem? De menos A, que é o A cosseno de 2θ, vai de menos A até 0. Então, ó, eu vario, o θ vai variar nessa faixa. Então, o raio aqui é menos A, o raio aqui 0. Então a curva faz isso. E o que você acha que vai acontecer agora, hein? Né? A próxima variação.
É o θ variando de quanto, hein? De 7π sobre 4 até quanto? A 2π. O que acontece com 2θ? Vai até 4π partindo de quanto? 7π sobre 2. Então, o que acontece com A cosseno de 2θ, que é o raio? Vai de 0 até A. Então, ela faz o quê? Ela fecha. Precisa desenhar mais coisas? Não. Porque o R de θ, se você calcular o R de θ mais 2π, quem é o R de θ mais 2π? É A cosseno de quê? Do dobro de θ mais 2π, ou seja, de 2θ mais 4π. Só que isso aqui é o A cosseno de 2θ, que tem período 2π, ou seja, isso aqui é o R de θ. Então a curva está toda... E essa curva ela é simétrica. Ela é simétrica em relação a quê? Ao eixo, totalmente simétrica. Ela é simétrica em relação ao eixo das ordenadas, quer dizer, ao eixo polar, porque se você pegar R de menos θ, isso aqui é o A cosseno de menos 2θ, mais isso é o A cosseno de 2θ, e isso é o R de θ. Tá? E ela é simétrica também em relação a esse eixo. O que é que uma curva tem que satisfazer para ela ser simétrica em relação a esse eixo aqui? É que é o R de θ tem que ser o R de π menos θ. Aqui, ó, os ângulos simétricos, ó. Se aqui é θ, qual é o simétrico para esse tamanho ser igual a esse? Então, quem é esse ângulo daqui para cá? Quem é? Π menos θ. E se você calcular R de π menos θ, de π menos θ, quem é? É A, o quê? Cosseno. Cosseno de quem? De... A fórmula é essa daqui, ó. É A cosseno de 2θ. Então fica A cosseno de quê? 2 vezes π menos θ, não é isso? Isso é A cosseno de quê? De 2π menos 2θ. Só que isso aqui é A cosseno de 2θ menos 2π. Mas isso aqui é A cosseno de 2θ, que é igual a R de θ. Porque o cosseno é par. Então, ela é simétrica em relação a todos os eixos. Entendidos? Estamos entendidos aí? Fazer mais uma. Então, essa é a chamada rosácea de 4 folhas. Olha o nome. Rosácea de 4 folhas. Tá? Então, o cálculo 2 é uma disciplina do amor. Fala de rosas, de coração, né? Ó, tá? Entendeu? E vocês aí com essa dureza no coração de vocês. Agora vamos pegar e botar um 3 aqui. Peraí o quê, macho? Peraí o quê? Tá? Tá. Vamos pegar a rosácea de cosseno de 3 θ. Pegar. Tá? R igual a A cosseno de... Quanto tempo aí, garoto? 9, deixa eu rodar um pouquinho mais. Frequência.
Tem gente que já quer ir para a fila do RU, né? Esse cara aqui é. Até o quê? Já botou o crédito? Hoje é feijoada. Hoje é feijoada. Ih, rapaz! Eu me lembro quando era aluno, rapaz, que almoçava no RU. O dia da quarta-feira que era feijoada, era difícil assistir a aula à tarde, viu? Pra quando tinha aula à tarde. Que é o sono. R igual a cosseno de 3 θ, ó. É igual a cosseno de 3 θ. Agora lembre. Qual é que é a variação que você vai ter aqui, hein? Nesse caso. Ó. Vou apagar. Tá registrado, não tá, ó. Ei, presta atenção, Márcio. Entendido, hein? Entendido? Pronto. Bom. Ó, pessoal. Pelo que foi visto aqui, eu sempre pego o raio variando de A a 0, né? 0 a menos A e menos A a 0. Então vamos pegar aqui, ó. Quando o θ é 0, quanto é o raio? É A. Então, observe, ó. Olha aqui. Vou colocar aqui. Vamos usar mais régua não. Vocês já estão entendendo. Vocês são entendidos. Agora eu vou botar 3 eixos. Tá. Tá aqui. O EBA. Aí vou colocar aqui, ó. Isso aqui. Aí vou colocar aqui o π sobre 3, ó. O π sobre 3. Por quê? Por que π sobre 3? Quando o θ vai de 0 a π sobre 3, o 3θ. Aí o raio vai de quanto a quanto? Hã? Vai de A até 0? Vai de A até 0? Vai? Vai, cosseno de 3θ, né? Vai de A até 0? Não, cara. Não. Cosseno de 3π. O cosseno de π é menos 1. Tá certo? Então não é isso aí não. Vamos pegar o seguinte. Eu quero que o 3θ vá de 0 até quanto? Eu quero que o 3θ, ó, eu quero que o 3θ vá de 0 até π sobre 2. É porque, ó, o raio vai de 0 até quanto? Vai de A até 0. De 0 até π sobre 6. Então, o θ vai de quanto? De 0 até π sobre 6. Entendido? Então eu vou pegar aqui o π sobre 6. Ó. Pegar o π sobre 6. Aqui, ó. Tem o π sobre 6. Tá certo? Tem o π sobre 3. Aí tem aqui o quê? π sobre 2. Aí tem aqui o quê, hein? Ó. 2π sobre 3. E aqui? Quem é, hein? Quem é aqui? 5π sobre 6. E aqui, quem é? π. Então tá aqui o A. Digamos que esteja o A. Então vamos lá. Vamos começar com essa análise. Vamos à primeira faixa, ó. Primeira faixa. O θ varia de quê? De 0 a π sobre 6.
O que acontece com 3θ? Hã? Vai de 0 até o quê? Π sobre 2. Então, o que acontece com A cosseno de 3θ? Hã? Vai de 0, vai de A até 0. Até 0. Então, quando o ângulo varia, ó, quando o ângulo varia de 0 a π sobre 6, o raio, isso aqui é o raio vai de A a 0. Olha o que está acontecendo, ó. Olha o que está acontecendo, a curva faz isso. Então, meu amigo, é o sinal que eu já vou precisar, ó. Já vou precisar colocar esses outros. Esse aqui, que é o 3π sobre 2. Tá certo? Eu vou precisar colocar esse aqui. Eu vou precisar colocar esse. Eu vou precisar colocar esse aqui. Qual é esse aqui? Qual é? 7π sobre 6. Tudo bem, filho, que eu não erro. E qual é esse aqui? Qual é? Π sobre 3. Hã? 4π sobre 3. Então, observe. Agora, qual é a próxima variação do ângulo? Qual é? O θ varia de quanto a quanto? O θ varia de π sobre 6 até o quê? Π sobre 3. O que é que acontece com 3θ? Vai de quê? Até π. E vai de quanto? Vai de π sobre 2 a π. Então, o que é que acontece com A cosseno de 3θ? Vai de quanto? Vai de 0 até quanto? Menos A. Então, olha o que é que acontece aqui, ó. Ó, quando o ângulo varia, qual é o setor oposto? Que é esse. Não é? Quando o ângulo varia de π sobre 6 a π sobre 3, o que acontece com o raio? Vai de 0 a menos A. Então, a curva faz isso. Deixa eu marcar o menos A aqui. O A. Vou marcar o A. Está aqui o A. O A de preto. Tamanho A. Então, a curva faz isso. Vem pra cá. E ela faz isso. Qual é a próxima variação do θ? Qual é? O θ vai de quê? Diga. O θ vai de quê? Π sobre 3. Até quanto? Até π sobre 2. O que é que acontece com 3θ? Vai até π, partindo de quanto? De π não. Vai de π até 3π sobre 2. Mas quando o θ vai de π até 3π sobre 2, o que é que acontece com A cosseno de 3θ? O cosseno vai de quanto? Menos 1 a 0. Então, multiplicado por A, isso aqui vai de quê? Menos A até 0. Então, olha aqui o que é que está acontecendo quando o ângulo varia nessa faixa. O raio é negativo e o raio vai de menos A 0. Hã? Pronto, encerra, começa a outra, para encerrar aqui.